Regência, tá? Temos dois tipos de regência, regência verbal e regência nominal. O que é a regência verbal? A regência verbal é a relação que um verbo tem, né, com o seu complemento que vem à frente, certo? Se ele é um verbo transitivo direto, sem preposição, ou se ele é um transitivo indireto, com preposição. É só isso. Isso é regência. Se ele vai ter ou não preposição. Se é o verbo transitivo indireto, ele tem preposição e o seu complemento é um objeto indireto, como nós já vimos. Se ele é transitivo direto, sem preposição, o seu complemento é um objeto direto. Nós temos também a regência nominal. É a relação do nome com o seu complemento também. Certo? Que vai ser novamente com ou sem o uso de preposição. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo de regência verbal. Assistir. Você está vendo televisão. Quem assiste, vou assistir a um filme. É obrigatório ter esse A aqui. Quem assiste a algo. Quem assiste a algo. Agora, se for no lugar de dar assistência, como o médico deu assistência, o médico assistiu o paciente. Aí não é obrigatório ter a preposição a. Não é obrigatório, não tem preposição no sentido de dar assistência. Agora, no sentido de ver, obrigatória a preposição a. Obedecer. Você não obedece ao seu pai, você obedece ao seu pai. Preposição obrigatória. Que avisa alguém, a alguém. Que agrada a alguém. Que mora em algum lugar. Quem apoia-se em algum lugar. Transforma em algo. Quem morre de algo. Constar de. Sonhar com, dignar-se com, ensaiar para, apaixonar-se por, cai sobre, certo? Então vamos lá. Faltou aqui o verbo visar, ainda, que é muito importante. Visar. No sentido de ver, sem preposição. No sentido de ter como objetivo, com a preposição. Ele visava a promoção. Aí vai ter a preposição. Se depois for o verbo, certo? Aí se for verbo depois, não vai ter a preposição. Tá ok? Isso aqui eu vou ser um pouco rápido para a gente ir para o mais importante, que é a crase. Regência nominal. Quem é favorável a algo. Apto a algo. Quem está livre de algo. Quem está sedento de algo. Intolerante com algo. Incompatível com. Quem tem interesse em. Quem é perito em. Certo? Aí, respeito por, responsável por, esses que são os mais importantes. Por que eu tenho que saber isso, professor? Porque isso aqui vai influenciar na crase. Presta atenção, ó. Obedeça a professora. Professora é uma palavra feminina. Então, é um substantivo feminino. Todo substantivo é acompanhado de quê? Do artigo. Então, é o artigo feminino a. Quem obedece a. Tem a preposição a. A mais a, eu não vou falar obedeço a professora. Junta tudo para formar a crase. Então, a regência vai influenciar onde? Na crase. A crase é marcada pelo acento grave. Certo? Muitas vezes é visto como vilão, o aluno não sabe. O que é a crase? É a preposição a mais o artigo a. O artigo feminino a. O artigo feminino a diante de palavras femininas. Então vamos lá. Regras básicas. Eu uso crase antes de palavras femininas. Fui à escola. Mas o primeiro termo, ele tem que ter a preposição. Quem vai, lembra lá, ó, vamos aqui, vamos voltar. Eu não coloquei aqui ir, mas tudo bem, tá lá na frente. Quem vai sempre a algum lugar. Quem vai a. Então eu fui a. Escola é uma palavra feminina que tem a preposição a, o artigo a, o artigo feminino a escola. Para não falar fui a escola, junta tudo com a crase. Fui à escola. Fomos, novamente é o verbo ir,
Quem vai a algum lugar. Fui a praça, é uma palavra feminina, tem o artigo a praça. Junta tudo e forma a crase. É assim que vai funcionar. Ó, o verbo ir, voltar e vir exige a preposição a. Vou à padaria, fomos à praça, fui à escola, fomos à praia. Então, se a palavra tem um verbo ir, voltar ou vir, e a outra palavra é feminina, vai ter crase. Com exceção do nome de cidades, né? Porque o nome de cidade não tem artigo. Se não tem artigo, não vai ter preposição mais artigo. Então, só vai ter a preposição sem crase. Locuções adverbiais. Saímos à noite, à esquerda, à direita, à tarde, à frente, à medida. Todos esses termos. Às pressas, à vista, à moda, tem crase, certo? Às vezes tem crase, em frente não. Pronomes demonstrativos. Aquilo, aquela. Professor, mas crase só é só o nome, só antes de nome feminino. Lembre-se que a crase é a mais a. Olha o que acontece. No verão, voltamos. Verbo ir. Ir ou vir. Quem vai, né? Vai a algum lugar. Voltamos a mais aquela. Para não ficar lá, voltamos a aquela. Acraseado, que é igual a voltamos a aquela. O acraseado. Você lê, voltamos àquela praia. Com o acraseado. Quem se refere a algo. O verbo é regido pela preposição a. Refere-se a aquilo, para não ficar a aquilo, junta tudo, refere-se a aquilo. Antes da locução, a moda de, mesmo que ela tenha subentendida. Olha só, vestes a Luís V. A moda Luís V. Dribla a Pelé. A moda Pelé. Então tem crase porque a moda está subentendida. Uso da crase na indicação de horas. Então, crase tem, nas horas tem crase. Ó. Saio da escola às 12h30. Às 5 horas. Professor, eu coloquei aqui o numeral e aqui eu coloquei por extenso. Crase nos dois. Não tem problema. Não se usa crase antes de palavra feminina. Comprei um carro a álcool. Sem crase. Um jipe a diesel. Sem crase. Antes de verbo. Estou disposto a salvar. Sem crase. Passo o dia a cantar. Sem crase. Antes de pronomes pessoais do caso reto ou pronomes pessoais do caso oblíquo. Sem crase. Olha só. Caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por isso tem que estudar bem a morfologia antes. Por isso nós ficamos lá. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome pessoal do caso reto. Antes deles, sem crase. Certo? E pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Si, se, si, o, li. Antes deles também não tem crase. Antes de nome de cidade também não tem crase. Vou a Fortaleza, não vai ter crase. Professor, o verbo ir exige a preposição a. Fortaleza é um nome feminino, tem um artigo. Não, porque antes de nome de cidade não vai artigo. Certo? São poucos nomes de cidade. Por exemplo, Recife, você lembra que Recife sim. O Recife, povo do Recife, né, facultativo. Rio de Janeiro, Porto, obrigatório. Lembra desse estudo aí, né, do artigo. Tá? Antes de nome de mulher, entregue isso a Joana. A Joana. Está certo, sem crase, e está certo com crase. Facultativo. Antes do pronome possessivo, entregue isso a sua professora. Facultativo, com crase ou sem crase. A sua professora está certo, com crase está certo. Certo? A palavra terra, casa, tem que ter um especificador. O astronauta voltou à Terra, sem crase. Ele voltou à terra natal. Opa, especificou. Aí sim tem crase. Né? Ele voltou à casa, sem crase. Voltou à casa dos pais. Opa, especificou com crase. Certo? A mesma coisa no nome de cidade, por exemplo. Lá em Fortaleza tinha assim o slogan. A linda Fortaleza. A linda Fortaleza. Venha a Fortaleza, sem crase. Venha a linda Fortaleza. Ou a Fortaleza bela. Tanto faz. Coloca a crase. Beleza, Rafael?
Era isso aí, dá uma olhada, dá uma estudada, rever esse vídeo várias vezes para aprender realmente que nós vamos trabalhar isso já como revisão para a semana que vem já cair em cima. Assista o vídeo todinho, repita o vídeo, repita, assiste de novo até compreender. Um abraço, até a próxima aula.